Design Thinking, na verdade, foi uma disciplina que a gente incorporou dentro das nossas estratégias de trabalho, que a gente é focado em comunicação para as PMEs e redes de franquias. E a gente foi estudar um pouquinho mais, foi uma necessidade que a gente teve dentro da agência, a gente se depara com um mercado que é de PMEs, e muitas vezes essas empresas elas não têm formatado um departamento de marketing ou uma leitura muito apropriada a respeito da marca. Então, quando a gente se depara com esses públicos e a gente vai fazer assessoria de imprensa, vai fazer comunicação nas redes sociais, a gente precisa entender de fato o que essas empresas fazem, quem são. E aí a gente viu que poderia fazer isso de uma forma mais visual, que fosse mais fácil para que os clientes entendessem o caminho que nós estamos tomando. E aí dentro dessa leitura que a gente viu junto às PMEs, a gente foi pesquisar um pouquinho qual disciplina, qual estudo que poderia nos ajudar. E aí a gente acabou caindo na questão do Design Thinking, que nos permite ter ferramentas mais visuais e possibilita a participação de mais pessoas na criação desse conteúdo, na criação e identificação do nosso público. No nosso caso, a gente usa o Design Thinking para fazer essa leitura de PMEs e também para fazer os processos de inovação da agência. Então, nós nascemos há 6 anos atrás. Quando nós iniciamos os nossos trabalhos, a gente ficava restrito à questão do conteúdo, da assessoria de imprensa. Quando nós fomos atendendo esse universo de PMEs, a gente viu a necessidade de fazer, ampliar os nossos serviços. Ir além disso, né? Assim como ter ferramentas que a gente pudesse entender, de fato, esse mercado de PMEs e com todas as suas necessidades. Tem uma matriz, por exemplo, que é a matriz CSD, que a gente fala que é certeza, dúvida e suposições. Quais são as certezas que você tem a respeito da sua marca? Ela é líder de mercado? Ela é inovadora? Como que as pessoas percebem a sua marca? Quais são as questões-chave que as pessoas falam a respeito da sua marca? Seja público interno, seja concorrente, seja um cliente. O que as pessoas comentam que você sabe que é certeza a respeito da sua marca? Quais são as dúvidas a respeito da marca? Aquelas questões que você ainda não consolidou da sua marca, ainda são questões que você não tem muita certeza, nem seu público interno, e que você gostaria de trabalhar isso com mais afinco. E as suposições é quando você está em dúvida, se ela é certeza ou se ela é dúvida. Ela está ali no meio do caminho, gerou um conflito na sala de reuniões, espera aí, então ela vai ficar enquanto suposição. Mas aí a gente tem essa matriz, por exemplo, tem uma outra matriz que a gente utiliza, que são 9 componentes que a gente coloca. Então, eles, por exemplo, vão nos dar quais são os principais valores da empresa, quais são os principais produtos. A gente vai identificar aqueles produtos que são os que de fato fazem, que a gente chamaria no marketing, o equivalente a isso que seria a vaca leiteira da empresa, aquela que de fato traz o dinheiro. Quais são os serviços que são importantes para demonstrar inovação? Então a gente vai colocando em cada um desses e a gente consegue fazer uma leitura já bastante ampla da empresa. E aí, fazendo isso com diretores, com colaboradores, a gente vai estendendo o assunto para que, de fato, a gente consiga compartilhar cada um desses itens. Pelo que você está contando, o Design Thinking é quase que uma forma de você organizar visualmente, daí o design, o thinking, um pensamento. Então você vai separando, vai colocando em campos, em diferentes cores e diferentes locais, para ajudar as pessoas a organizarem o seu pensamento. Exatamente. Em alguns casos, inclusive, a gente ajuda a construir a linha do tempo de uma empresa. A gente tem um cliente, por exemplo, que ele está há mais de 25 anos no ramo de escola de idiomas. Só que quando a gente vai falar com essa empresa, ela tem já tem uma história muito bacana desses 25 anos, mas muitas vezes ela não era aproveitada na comunicação.
e a gente fez uma linha do tempo, ano a ano, o que foi acontecendo de interessante, quais foram os pontos da virada da marca durante esse período. E aí a gente deixou exposto também para que as pessoas pudessem colocar na empresa. Criamos alguns estímulos e as pessoas iam lá colocar sua contribuição ao longo desse período. Não, eu acredito que em 2005 aconteceu algo muito bacana, que foi, por exemplo, eles tinham, que é muito bacana, que foi uma revolução para a escola de idiomas, por exemplo, a gente descobriu a questão do uso da parabólica, porque aí eles pegavam um sinal que era super fechado, que vinha dos Estados Unidos, e eles ensinavam inglês, possibilitavam seus alunos acompanharem, interagir com as notícias dos Estados Unidos e praticar um pouco da língua. Então a gente foi descobrir algumas outras características que até então nem eles citavam, nem a gente abordava na comunicação. Por exemplo, há 15 anos atrás eles já faziam passeio ciclístico. Então, quando a gente fala hoje, no Dia do Automóvel, por exemplo, que o CEO dessa marca usa bicicleta, é porque é uma informação muito consolidada, não é uma questão de modismo, é algo que está na essência da marca. Está no DNA da empresa, né? Exatamente. E a gente começou a identificar um monte de questões que estavam muito na cabeça de cada um, mas que não era verbalizada. Então, a gente consegue fazer com que essa história da marca venha à tona e a gente comece a utilizar a favor dela. A gente foi entender o que era o Design Thinking, quais eram as possibilidades, e aí a gente adaptou aquelas que melhor dialogavam com os nossos clientes de PMEs e redes de franquias. Foi uma adaptação que a gente fez, mas acredito que ela possa se aplicar a qualquer universo, seja até mesmo para a gestão, como você comentou, porque foi o início de tudo, buscando inovar nas empresas. Então, o pequeno empreendedor também pode utilizar para adaptar a sua empresa, para criar processos de cocriação. A gente ouve falar tanto em cocriação, em utilizar a inteligência coletiva, né, que a gente tem dentro das empresas e muitas vezes não é bem utilizada. Que é aquela história, ninguém é proprietário da boa ideia, né? Às vezes está passando, tinha uma revista de propaganda que tinha a famosa Dona Zezé, a moça do café, e ela passava assim pela criação, pelo planejamento, pela atendimento, dava umas ideias, ela sempre dá umas ideias boas. Então, realmente a boa ideia não é privilégio só do criativo, do dono da empresa, né? Exato, ela vai se adaptando, né? Ela vai tomando uma outra proporção. Ela pode chegar como uma ideia mais tímida, aí vem um outro dar uma outra ideia para melhorar aquilo e com vários insights acaba se tornando muitas vezes projetos e até histórias aí para marcas. Mariane, vamos falar outro tema que também está muito em moda atualmente, fala-se muito, não sei o quanto se aplica e não sei o quanto que se aplica nas pequenas empresas, que é o termo storytelling, né? Que afirma, né, essa marca, que toda marca tem que contar uma história, tem que ter uma história, tem que ter uma personalidade. Você acredita no storytelling? Como é que você vê o storytelling no contexto das pequenas e médias empresas? A gente acredita muito porque é algo que, mais uma vez, assim como o termo Design Thinking, a gente acabou utilizando de uma maneira muito empírica. Né? Então, quando a gente vai conhecer o universo da marca, você tem o exemplo de uma outra marca que a gente foi identificar, fazer o levantamento da história dessa marca, a gente consegue identificar questões que são muito inerentes ao DNA da marca. Então, em cada momento, a gente soltar um pouquinho dessas pílulas, um pouquinho desse universo da marca é fundamental para criar o corpo, digamos assim, dessa marca. E aí quando, que nem, por exemplo, assessoria de imprensa, que é algo hoje que é super acessível para uma PME e a gente, por exemplo, tem estruturado relatórios, uma série de questões para atender de fato uma PME. A gente vai passar, por exemplo, por uma empresa como essa, a gente vai identificar um monte de questões que a gente vai trabalhar um pouquinho em cada release. Né, que a gente fala que, por exemplo, quando fala com uma PME, não dá, por exemplo, para falar o nome dela no título, porque não gera interesse para jornalista algum. Então, a gente procura trazer a ideia principal e o nosso cliente como fonte, como exemplo para ratificar aquele caso. Então, a gente encontrou o caminho já, falando um pouquinho da história da marca, para criar esse burburinho. Então, a pessoa vê, hoje uma empresa, por exemplo, uma franquia,
Vê hoje como um exemplo de RH, que tem políticas de premiação para franqueados, para colaboradores. Aí no outro dia a pessoa vê um pouquinho da essência. Quem são esses líderes que formataram essa marca? E aí a gente vai aos poucos contando a história. A gente fala que são os pontos de contato da marca, né? A cada novo ponto de contato a pessoa começa a conhecer um pouquinho e a formar no subconsciente dela aquela ideia para a marca. Muitas vezes a pessoa chega na gôndola, por exemplo, e ela opta por um determinado produto. Ela não se lembra exatamente o que ela viu, o que a fez ter confiança, mas ela fala, não, eu vou levar essa daqui porque algo me diz que ela realmente é mais confiável, ela me transmite mais credibilidade. Muito pelo sucesso também das embalagens, mas também por histórias que ela acabou ouvindo. Então, as boas histórias, de fato, elas são repassadas. A gente comenta até que matérias, quando as pessoas encontram uma matéria que diz ou que está ligada a algum amigo ou algum parente, ela repassa a matéria. Mas anúncio, dificilmente ela vai falar, olha, eu vi esse anúncio que eu acho que é ideal para você. É a exceção da exceção. Porque acontece até às vezes, né? As pessoas sabem, por exemplo, se a Sandra está procurando um determinado negócio, vejo um anúncio disso, eu posso até passar para ela. Sim. Mas o normal mesmo é você passar uma informação que seja relevante. Acho que relevante é a palavra-chave da questão aí.